Olá, boa noite. Segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018. Estamos de volta ao estúdio do Câmara Notícia. Vamos conferir os destaques de hoje. Vereador Luiz Henrique Cirilo protocola projetos de lei que estendem os direitos de vagas especiais a pessoas com doenças renais e acompanhantes de autistas. Vereador Ailton da Farmácia tem requerimento aprovado sobre falta de professor em escola da Zona Sul de Campinas. Vereador Carmo Luiz quer ampliação de rodovia na região do Aeroporto Internacional de Viracopos. E no esporte, Guarani vence e alcança a vice-liderança da Série A2. O vereador Tenente Santini protocolou um projeto alterando a lei que regula o transporte individual solicitado por aplicativos. Vamos entender. A lei que regula os serviços de transporte oferecidos por aplicativos de celular aqui em Campinas, sancionada no ano passado, deve sofrer alterações de acordo com um projeto de lei protocolado pelo vereador Tenente Santini em reunião ordinária. Pedimos a questão da pessoa poder dirigir um carro que não seja dela, porque a pessoa está no Uber, está no Cabify, normalmente já está desempregada. Se eu começar a restringir o mercado, não vai ter mercado para ninguém e o preço vai aumentar. Então o Uber, o Cabify tem um preço hoje mais barato que o táxi, porque tem muita gente fazendo, então a demanda alta, o preço baixo, o mercado se regula. A proposta já tinha sido apresentada como emenda na ocasião em que a lei estava sendo analisada e votada pela Câmara Municipal de Campinas. Infelizmente as emendas que nós fizemos não foram aprovadas, porém um cidadão, um motorista do Uber entrou na justiça e conseguiu uma liminar, mesmo com a placa de fora da cidade, se não me engano de Hortolândia, ele possa rodar em Campinas, o que nós achamos correto, porque eu não posso ter essa restrição de mercado. O mercado tem que se regular, não é o governo municipal que vai regular isso. Ainda de acordo com o Tenente Santini, a medida vai beneficiar motoristas e usuários dos serviços de transportes oferecidos por aplicativos de celular ou plataformas ligadas à internet. Isso aí parece que é prejudicial, mas na verdade o dia que o motorista, o dia que a cidade de Hortolândia, de Valinhos, quiser regulamentar da mesma maneira, o motorista de Campinas, se for levar um passageiro lá para Valinhos, por exemplo, se fizer a mesma lei, vai estar cometendo multa administrativa lá na cidade. A Câmara de Campinas publicou no Diário Oficial do município as notificações aos ex-prefeitos Hélio de Oliveira Santos, Demétrio Vilagra, Pedro Serafim e do prefeito Jonas Donizete da inclusão das prestações de contas municipais na pauta da reunião do próximo dia 28. Na 7ª reunião ordinária, serão discutidas e votadas os pareceres do Tribunal de Contas do Estado das Finanças de 2011, 2013 e 2014. No ano de 2011, período em que a prestação de contas foi rejeitada pelo TCE, os 3 ex-governantes exerceram mandatos e cada um deles vai ter direito a 15 minutos para defesa oral, que pode ser feita pessoalmente ou através de um advogado. A defesa se manifesta após a leitura dos pareceres das comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição e Legalidade da Câmara, que podem ou não seguir o apontamento do tribunal. O prefeito Jonas Donizete também terá o mesmo tempo, mesmo com as contas aprovadas pelo TCE. Olha só, o vereador Ailton da Farmácia pediu informações em requerimento sobre a entrega de livro didático e também sobre a falta de professor de matemática. O documento foi aprovado na 3ª reunião ordinária. Pedro está no 8º ano da Escola Municipal Anália Ferraz Costa Couto, que fica no Jardim Amazonas. Mas para o estudo no ano passado, ele tinha apenas o caderno. Isso porque os livros didáticos de matemática não foram entregues aos alunos. A situação se repete neste ano letivo, o que complica o aprendizado do conteúdo e preocupa a mãe de Pedro. A sala toda não recebeu, foram só alguns alunos. Isso foi o ano inteiro. Nós não conseguimos cumprir com o conteúdo porque não tinha livro suficiente para as crianças estudarem. Eles estudavam em duplas, em grupo, mas não tinha tarefa para casa, porque não tinha como trazer a matéria. Porque falaram que também não poderia tirar cópia do livro, porque feria o direito autoral. Se estudar matemática já estava difícil, a situação esse ano piorou ainda mais.
Desde que as aulas começaram até agora, os alunos da 8ª série não têm o professor da disciplina. A classe de Pedro não é a única a estar sem as aulas de matemática. Segundo Dona Isabel, a falta do professor atinge as turmas do 6º ao 9º ano. Eles estão entrando mais tarde, estão ficando em aulas vagas, porque não tem professor de matemática, do 6º ao 9º ano. Isso é inadmissível, alguém precisa tomar alguma providência. Porque as crianças não podem ficar mais um ano sem ter acesso à matemática, isso é a base de tudo. Entendeu? As crianças estão sendo esquecidas. A falta de livros didáticos e do professor de matemática motivou o vereador Ailton da Farmácia a entrar com um requerimento para questionar essa situação. O documento, aprovado na 3ª reunião ordinária, vai ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação. O órgão vai ter 15 dias para responder aos questionamentos do parlamentar. O prazo pode ser prorrogado por mais 15 dias. Eu peço informações como é feito que esses livros didáticos, se ele é pela prefeitura, pelo município, ou se é pelo governo federal, como ele é entregue, né? No caso, porque há denúncia de que eles estão faltando esses livros didáticos, e também para saber se as pessoas mais carentes só que recebem esses livros didáticos ou todos os alunos. Outro questionamento feito pelo vereador é em relação às aulas de matemática que estão sem professor. Com a escola lá do Jardim Amazonas, que esse ano não teve aula de matemática, e também se o professor que dá aula também, se ele pega o conteúdo inteiro, né, do caso do livro didático, ou se ele só dá uma parte, e se há reposição também dessas aulas também que não foram dadas, né, desse material para os alunos. Para o parlamentar, essa situação precisa ser questionada, porque a educação é algo essencial para todos. O ensino ele tem que ser melhorado, né? Tanto a parte de ensino, um município tem que ter a educação privilegiada, tem que ter uma educação boa. E a educação é feita pelas nossas escolas municipais e também as estaduais. O vereador Carmo Luiz protocolou uma moção de apelo ao governo estadual para a duplicação da rodovia Miguel Melhado de Campos, na região do aeroporto de Viracopos. O vereador Carmo Luiz protocolou uma moção de apelo à Secretaria Estadual de Logística e Transporte para que a rodovia Miguel Melhado de Campos seja duplicada e reurbanizada. Para o parlamentar, a rodovia já é uma das principais entradas de Campinas, pois liga a rodovia Anhanguera ao aeroporto de Viracopos, e o fluxo de veículos deve aumentar quando houver a ligação com o anel viário Magalhães Teixeira. E a rodovia Miguel Melhado Campos aguardou durante 40 anos o desenvolvimento do entorno do aeroporto e do próprio aeroporto em si. Hoje são quase 13 mil veículos que passam nesta avenida por dia. E uma avenida que parece que está no século passado ainda. Para o vereador, o grande número de passageiros do aeroporto de Viracopos também justifica a duplicação da rodovia. Um dos maiores aeroportos da América Latina, que transportou quase 14 milhões de passageiros, e temos uma rodovia largada, abandonada pelo Estado, pelo Artesp, pelo DR e abandonada por todos os poderes públicos. Então pedimos sim, fizemos a moção à Artesp, a todos, e pedimos também à Secretaria de Segurança Pública que dê a atenção necessária, porque nós não podemos continuar com a rodovia Miguel Melhado Campos abandonada. Carmo Luiz afirma que vai conversar com os deputados estaduais e promover audiências públicas na Câmara para mostrar a importância da duplicação para a segurança de todos. Nós não podemos aceitar que as coisas continuem do jeito que estão. A rodovia Miguel Melhado Campos é parte da cidade de Campinas e os cidadãos que passam por elas pagam seus impostos da mesma forma. Então é necessário que haja realmente uma ação efetiva do poder público e do governador do estado. O vereador Luiz Henrique Cirilo protocolou 2 projetos de lei que estendem o direito de vagas especiais a pessoas com doenças renais e acompanhantes de autistas. Uma lei municipal de 2014 determina que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços da cidade deem atendimento prioritário a pessoas com deficiência física, idosos, gestantes, obesos e doadores de medula óssea e de sangue.
A lista pode aumentar de acordo com 2 projetos de lei protocolados pelo vereador Luiz Cirilo. O primeiro reserva vagas de estacionamento a pessoas com doenças renais. Vocês devem ter conhecimento que uma pessoa que tem essa anomalia, ela detém uma dificuldade de locomoção, razão pela qual ela deve ser merecedora de uma vaga especial, nos mesmos moldes que já existe a vaga para o idoso, para a gestante, para a pessoa que tem deficiência. A outra proposta do vereador é estender o atendimento prioritário aos acompanhantes de autistas. Segundo dados do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ligado ao governo dos Estados Unidos, existe hoje no mundo um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que Campinas, com seus 1.100.000 habitantes, possua cerca de 10.000 autistas. Então nós precisamos tratar realmente o autista de forma diferenciada. Mas nós podemos tratar ele de forma diferenciada tratando o acompanhante, o pai, a mãe, o avô, aquele que o representa naquele momento. Se ele for tratado com o diferencial da Lei 14.789, ele vai ser também agraciado. No sábado, o Guarani recebeu o Taubaté no Brinco de Ouro e venceu de virada, com direito a um golaço de bicicleta. Logo aos 7 minutos, Bruno Ré achou Flávio Carioca, que subiu com estilo para abrir o marcador, 1-0 Taubaté. Na etapa final veio a reação, cruzamento de Eric e que pintura de Bruno Nazário de bicicleta, gol raro, empate do Bugre. Mais um cruzamento e mais um gol, outro golaço agora de Rondinelli, sem chances para o goleirão. Fim de papo, Guarani 2, Taubaté 1. Dois tempos distintos. Na primeira etapa, o Bugre foi muito mal, mas a reação veio na etapa final com 2 belos gols. Bugre, na vice-liderança, volta a jogar apenas no sábado, dia 24, contra o Audax, lá em Osasco. E ontem à noite, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta não saiu do zero com o Palmeiras. A forte chuva que caiu durante o dia deixou o gramado encharcado e prejudicou as duas equipes. Goleiro Ivan da Ponte e o Jailson do Palmeiras fizeram cada um 2 boas defesas. Portanto, 0-0. A Ponte volta a jogar quarta-feira, conhecido também como depois de amanhã, no Moisés Lucarelli contra a Inter de Limeira, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. Agora vamos de derrota. Na Superliga Masculina de Vôlei, o Renata perdeu do Corinthians em pleno ginásio do Taquaral por 3-1. Olha as parciais aí, 25-21, 22-25, a equipe campineira chegou a vencer o segundo set, mas aí 25-21 e 25-22. Com a derrota, os campineiros perderam a 6ª colocação justamente para o Corinthians. Próximo jogo, quarta-feira, 7h da noite, em São Paulo, contra o SESI. Boa sorte ao Renata. Agora vamos encerrar o Câmara Notícia com vitória. Na Liga de Basquete Feminino, Vera Cruz segue 100%. 7 jogos, 7 vitórias. Desta vez, a vítima foi a equipe de Blumenau, 85-73. As campineiras são as líderes disparadas da competição. Próximo jogo, sábado, 5h da tarde, contra o São Bernardo, fora de casa. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12h30. Até lá!